neutra. Eu até botei. O que é neutra? Número de prótons igual ao número de elétrons. Quando você aproxima um bastão, o bastão ele está carregado positivamente. Quando você aproxima esse bastão da esfera, ele vai começar a atrair os elétrons para esse lado da esfera. O lado mais próximo do bastão vai ficar cheio de elétrons e os prótons ficam desse outro lado, ok? Aí, galera, isso daqui, olha, esse símbolo que tem esses tracinhos representa um fio terra ou aterramento. Quando você liga um fio terra nessa esfera, os elétrons, tá vendo aqui? Os elétrons começam a sair da superfície da Terra, do solo, e vai aqui para a esfera, para neutralizar esse excesso de prótons. Aí os eletrinhos sobem, neutraliza os prótons, e quando você depois afasta o bastão, a esfera ficou com com a carga resultante aí negativa, que é um excesso de elétrons. Deu para entender um pouquinho a diferença de eletrização por condução e por indução? Bem, a gente vai usar um pouco desse conhecimento que eu acabei de mostrar para vocês para fazer as próximas questões, tá? Mas não deixem depois de ler o capítulo, tá? Quem tem o livro, oitavo A e oitavo B, tá? Vocês têm o livro, leiam o capítulo sobre eletrização. Depois eu vou colocar na plataforma o número do capítulo, as páginas, tudo direitinho. Para quem não tem um livro, eu vou encaminhar a foto das páginas, tá? Para vocês poderem ler aí no computador ou no celular de vocês. Então vamos às questões, turminha. Então olha só. Questão número 1. Um isolante térmico é o seguinte, eu não falei de isolante, né, turma? Galera, tem materiais que são bons condutores elétricos. Quem são esses materiais? Os metais, cobre, o alumínio, tá? O zinco. Tem vários, né, metais que são excelentes, tanto que os fios usados para transportar a energia elétrica, essa energia que chega na nossa casa, são fios de cobre. Agora, tem materiais que não são bons condutores elétricos. Quem são? Plástico, borracha, isopor, tecidos, né? Esses materiais, eles têm uma resistência maior a serem eletrizados, tá bom? Então, vamos lá. Tá falando aqui, ó, um isolante térmico não pode ser carregado eletricamente. Até pode, galera, tá? Essa daí não tá certa porque ele pode ser carregado, mas ele tem uma resistência muito grande. É difícil de você eletrizar uma borracha, tá? Uma borracha ou um plástico, né? Letra B, não contém elétrons. Errada, todo material tem elétron. Todos, inclusive nós, tá? Nosso corpo é formado por átomos e os átomos têm prótons, têm elétrons. Letra C, tem de estar no estado sólido? Não necessariamente, tá? Pode estar também no estado líquido, no estado gasoso. O ar também é um bom isolante térmico ou isolante elétrico. Letra D, tem necessariamente resistência elétrica pequena? Bem, também não necessariamente, tá, turma? Mais à frente a gente vai estudar o que é essa resistência aí. Letra E, não pode ser metálico, tá? Então, essa daqui é a correta, tá? Um isolante elétrico, ele não pode ser metálico, porque se ele é metálico, ele é um bom condutor de eletricidade. E aí não serviria para ser um isolante térmico, ok? Questão 2. Considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica nula. Carregando a esfera com certo número de elétrons, verifica-se que... Vamos lá, letra C está correta. N elétrons excedentes se distribuem em sua superfície externa. Então, olha só, galera. Ela inicialmente estava neutra, né? Quando fala carga elétrica nula, é porque ela está neutra. Ela tem número de prótons igual ao número de elétrons. Quando você fornece elétrons para essa esfera, você forneceu elétrons. Esses elétrons, eles vão se distribuir na superfície da esfera, tá? Como eu desenhei aqui, olha, galera, tá vendo aqui essa esfera, olha?
é como se fosse isso daqui, né? Ela vai acontecer isso aqui, os elétrons se espalham aqui na sua superfície, tá? Letra C. 3. Três corpos X, Y e Z estão eletrizados. Se X atrai Z, se X atrai Y e X repele Z, podemos afirmar certamente. Turminha, então, olha, deixa eu colocar aqui. Peraí. Colocar um papelzinho aqui pra gente fazer, tá? Pior que aí eu não vou ver. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Só um instante, então, aí. Deixa eu botar aqui, ó. Turminha, mais ou menos isso daqui, olha. Olha, dá pra ver? Fica muito ruim, né? Turma, olha só. Três corpos, né? X, Y e Z. Se X atrai Y, turma, se o X atrai Y é porque eles têm cargas opostas. Concordam comigo? X e Y têm cargas opostas. E o X, ele repele Z. Então, olha, o que é que a gente conclui? A gente conclui o seguinte. Olha, se o X repele Y, é porque eles têm cargas opostas. E se o X repele o Z, é porque eles têm cargas iguais. Então, essa daqui tá muito fácil, né? Então, a letra C que está correta. Olha, a gente conclui que X e Z têm cargas de mesmo sinal. Podem ser positivas ou negativas. Tudo bem? 4. Uma pessoa penteia seus cabelos usando um pente de plástico. O que ocorre com o pente e com o cabelo? Turma, um deles vai ficar positivo e o outro negativo, porque você faz uma eletrização por atrito, tá bom? Então, olha, vamos analisar aqui, ó. Letra A fala assim: ambos se eletrizam positivamente. Não tem como. Quando você passa o pente no cabelo, eletriza tanto o pente quanto o cabelo, só que eles adquirem cargas opostas, tá? Eles não adquirem a mesma carga, porque um material está ganhando, está recebendo elétrons e o outro está ficando com deficiência. Então, eles vão no final, eles vão ficar com cargas opostas. Quem ganhou elétron vai ficar negativo, quem perdeu elétron vai ficar positivo. Tudo bem? Então, a letra correta é a E. Um deles fica positivo e o outro negativo. Questão 5. Um bastão de vidro eletrizado positivamente foi aproximado de um pêndulo constituído... Esse tem figura? Não. Constituído de um fio de nylon e de uma esfera metálica oca, muito leve, porém neutra. Verificou-se que o bastão atraiu a esfera pendular. Analise cada uma das frases a seguir e assinale verdadeira ou falsa. Houve indução eletrostática? Sim, né, galera? Lembra aqui, olha, do exemplo que eu dei? O que é a indução? Olha, a indução é isso daqui, olha, quando você tem um objeto neutro, você aproxima um objeto que tem uma determinada carga aqui perto, aí o objeto vai separar as cargas dele. As negativas vão ser atraídas aqui e do outro lado fica as cargas de sinal oposto. Então, a 1 está verdadeira. 2. A esfera pendular tornou-se eletrizada negativamente. Galerinha, olha, essa daqui, ela está falsa, porque ela, na verdade, ela não foi eletrizada. Tá? O bastão de vidro, ele sim, olha, o bastão de vidro estava eletrizado positivamente, né? A esfera, ela não vai ficar eletrizada, ela só vai separar as cargas. E aí, os elétrons que vão ser atraídos aqui, né, por ele, aí por isso que ela vai em direção. Mas ela só vai ser eletrizada se a gente ligar um fio terra nela, como no exemplo ali que eu expliquei para vocês. 3.
Devido à indução eletrostática na esfera pendular, aparecem no seu lado esquerdo cargas negativas e no lado direito cargas positivas. E isso mesmo, tem a separação de cargas na superfície da esfera. 4. A interação eletrostática entre as cargas indutora e as induzidas fez surgir uma força de atração, verdadeira também. Tá bom? Porque quando você aproxima o bastão de vidro que está positivo, carregado positivamente da esfera neutra, a esfera neutra, os elétrons vão em direção aqui ao bastão, na direção do bastão, tá? Então, tem uma atração entre o bastão e a esfera, ou seja, cargas indutoras e induzidas. 6. Pessoas que têm cabelos secos observam que, em dias secos, quanto mais tentam assentar seus cabelos penteados, mais eles ficam eriçados. Isso pode ser explicado do seguinte modo. Galera, em tempos muito secos, qualquer vento que dá eletriza nossos cabelos, pode eletrizar inclusive, né, objetos. Por isso que às vezes vocês encostam num determinado objeto e levam um pequeno choque. É porque os objetos estão eletrizados. Isso acontece muito quando não tem muita umidade no ar, no tempo seco. Então, é a letra A. Os cabelos ficam eletrizados por atrito, ok? 7. A lei de conservação da carga elétrica pode ser enunciada como segue. Turma, lei da conservação de carga elétrica é o seguinte, que a soma algébrica dos valores das cargas positivas e negativas em um sistema isolado, ela é constante. Por isso que eu falei que normalmente os materiais, eles são neutros, ou seja, número de prótons igual ao número de elétrons, tá bom? Se o sistema é isolado, tá? Agora, se não é isolado, pode acontecer a eletrização. 8. Um estudante dispõe de um kit com 4 placas metálicas carregadas eletricamente. Ele observa que, quando aproximadas sem entrar em contato, as placas A e C se atraem. Galera, se A e C se atraem, elas têm sinais opostos, tá bom? Então, A e C têm sinais opostos. Eu vou botar aqui, põe uma positiva, a outra negativa, só para exemplificar. As placas A e B se repelem. Então, A e B se repelem é porque elas têm mesma carga lá. Ambas são positivas ou negativas. E as placas C e D se repelem, então elas também têm a mesma carga, tá? Se a placa D possui carga elétrica negativa, então olha só, turma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui, ó. Olha, o que acontece? Eu estava fazendo rascunho. Olha aqui, dá para enxergar? Muito mal, né? Turma, A e B se repelem, e C, que ó, A e C se atraem, A e B se repelem, então elas têm a mesma carga, C e D se repelem e D é negativa. Então aqui eu tenho os sinais de cada placa. Então A e B elas são positiva e positiva, tá bom? Porque elas se repelem. Então a resposta certa é a letra A. Vamos para a próxima. 9. A indução eletrostática consiste no fenômeno da separação de cargas em um corpo condutor induzido devido à proximidade de outro corpo eletrizado, que é o indutor. Preparando-se para uma prova de física, um estudante anota em seu resumo os passos a serem seguidos para eletrizar um corpo neutro por indução. Gente, é exatamente aquela figura que eu mostrei para vocês, tá? É exatamente isso daqui. Vamos recapitular? Olha só, eletrização por indução. Você tem aqui uma esfera neutra, aproxima um bastão. Como o bastão está carregado positivamente, ele atrai os elétrons para o seu lado. Quando você liga um fio terra, os elétrons sobem, neutralizando aqui os prótons. E aí, quando você tira tanto o fio terra quanto o bastão,
a esfera está carregada eletricamente negativa, tá? Então vamos lá, vamos agora para a questão. Então olha aqui os passos a serem seguidos. Vamos lá, vamos ver se está certo. Aproximar o indutor do induzido sem tocá-lo. Ok. Conectar o induzido à terra. Bem, aqui né, nessa ordem aqui que não está muito correta. Afastar o indutor, desconectar o induzido da terra. Conclusão: no final do processo, o induzido terá adquirido cargas de sinais iguais às do indutor. Ixi, essa conclusão dele, pessoal, está totalmente errada. Olha só, no final, o bastão ele estava positivo, não era? E o induzido fica com carga negativa. Galera, o bastão é o indutor, a esfera é o induzido. E eles sempre vão ficar com sinais diferentes. Então, essa conclusão dele está errada. Então, olha só. Ao mostrar o resumo para seu professor, ouviu dele que, para ficar correto, ele deverá. Turma, a resposta certa é a letra E. Olha só, ele tem que inverter o passo 2 com o 3. Tá? Então, primeiro ele aproxima o indutor do induzido sem tocá-lo. Depois ele afasta o indutor. Depois ele conecta o induzido à terra e depois desconecta o induzido à terra. Tá? E a sua conclusão também está errada. Por que a conclusão está errada? Porque eles ficam com sinais diferentes, tá? Não é iguais, não são iguais, são diferentes. Então, a resposta certa, letra E. Questão 10. Considere as seguintes afirmativas. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons, certo? Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Correto também. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Falsa. Tá? Gente, isolante térmico ele tem uma maior resistência a ser eletrizado, mas ele pode sim ser eletrizado, ok? Então a resposta certa é a letra A. Questão 11. Na figura a seguir, um bastão, olha aqui o bastão, carregado positivamente é aproximado de uma pequena esfera metálica que pende na extremidade de um fio de seda. Observe-se que a esfera se afasta do bastão. Nessa situação, pode-se afirmar que a esfera possui uma carga elétrica total? Turma, se ela afastou, ela só pode estar carregada positivamente. Então é a letra B. Porque, olha só, se fosse cargas opostas, se atrairiam. Quando são cargas iguais, se repelem. Então, a esfera também tem a mesma carga do bastão, tá? É positiva. Questão 12. Um bastão isolante é atritado com tecido e ambos ficam eletrizados. É correto afirmar que o bastão pode ter... Letra D, perdido elétrons e o tecido ganhado elétrons. Turma, sempre que você faz uma eletrização entre dois materiais, obrigatoriamente um deles vai ficar positivo e o outro negativo. Porque é o que eu falei, quando você tem esses atrita dois materiais, um deles está ganhando elétron e o outro está perdendo. Então, eles sempre vão ficar no final com cargas opostas, tá bom? Então, a resposta certa é letra D. A questão 13 é a última, né, turma? Vamos lá. Quando se fricciona uma régua de plástico em um casaco de lã ou um pente de plástico nos cabelos secos, consegue-se atrair para a régua ou para o pente pedacinhos de papel, palha, fiapos de tecidos, etc. Esse fenômeno é denominado eletrização por atrito. Em relação à eletrização por atrito, considere as afirmações abaixo. O casaco de lã e a régua de plástico ficam eletrizados com cargas elétricas de mesmo sinal. Aqui, galera, olha, não tem como, é o que eu falei, tá? Quando você atrita dois materiais, obrigatoriamente um fica positivo, o outro negativo. Então, está falso.
2. Para que os pedacinhos de papel sejam atraídos para a régua de plásticos, eles devem estar eletrizados também. Não. Lembra da eletrização por indução? Você pode aproximar um objeto eletrizado de outro e esse outro pode estar neutro e ainda assim é atraído, tá? Devido à atração ali por causa das cargas do indutor, tá? Então está falsa. 3. Os pedacinhos de papel são atraídos somente quando a régua ou pente de plástico forem carregados com cargas positivas. Também falso, pode ser carga negativa. Tá? Se tem o indutor pode tanto estar carregado positivamente ou negativamente. 4. Os pedacinhos de papel exercem uma força elétrica de menor intensidade sobre a régua de plástico. É por isso que a régua não é atraída pelos pedacinhos de papel. Galera, essa daqui também, ela está falsa porque é o seguinte, os papéis também atraem a régua, tá? E aqui ele fala, é por isso que a régua não é atraída pelos pedacinhos de papel. Da mesma maneira que a régua atrai os papeizinhos, os papéis também atraem a régua, tá? É vice-versa, porque tem uma